Daí a burleta, que como eu falei, a burleta é mais próxima do... E é uma tristeza que essas grandes produções não montem uma burleta, porque a estrutura é muito interessante. A do Capital Federal, por exemplo, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, é uma família do interior que chega num hotel, no grande hotel da Capital Federal. Então isso já tem a teoria da incompatibilidade, né? Que são dois mundos completamente distintos. E é musicado. E essas músicas, elas estão no texto, inclusive. Então era só colocar alguém tocando. O que a gente faz? É um gênero híbrido que apresenta uma estrutura textual melhor. Então, assim, daí o espetáculo está embasado no texto mesmo. A estrutura do espetáculo é o texto. Apresenta uma estrutura textual melhor e menos musical que os demais. De acordo com o Rubens Brito, o termo burleta foi emprestado pelo escritor Arthur Azevedo do teatro italiano, no qual significava comédia musical. Na verdade, também esse termo vem de burlesco, né? Que essa coisa. Arthur Azevedo foi um grande homem do teatro musicado no Brasil. A característica principal desse subgênero é a extraída da revista do ano, incorporada também em características das operetas, da comédia de costume e mesmo as mágicas. Então o que acontece é um processo. Tipo, nesse processo começa primeiro as cenas curtas, depois a comédia de costumes, daí ele faz a revista, onde ele encaixa também a música, e daí a partir desse processo de construção ele faz a burleta. Os temas cotidianos também são incluídos na peça, que vão desde os mais relevantes, como festas populares e sobrevivência dos artistas, até os mais banais, como as tentativas de relações extraconjugais, o matrimônio, a saudade e o pessimismo. A reflexão sobre a sociedade brasileira, seja no eixo cultural, econômico, moral ou social. Há também a existência de relações afetuosas entre os personagens. O amor não é o motivo central do possível conflito. Daí, a Capital Federal. Só falar um pouco sobre a sinopse da Capital Federal, que é muito parecida com vários filmes do século XX. O diário me lembra muito o desenrolar dos personagens da Capital Federal, me lembra muito o filme do Diário chamado Os Trapaceiros. Bom, vou ler. Onde se passa no Rio de Janeiro. A família de São João do Sabará. Uma família do interior de Minas Gerais. Quem são os personagens? Uma família do interior de Minas Gerais, uma cortesã, um aposentado, jogadores, comerciantes, cocotes, literatos, serviçais e velocistas. O que acontece no espetáculo? A família chega à Capital Federal à procura de um rapaz que prometera casamento à filha e nunca mais apareceu. O tal rapaz está envolvido com Lola, que é uma espanhola que faz tudo para lucrar com homens, que é uma cortesã. Um desses homens será Eusébio, que é o fazendeiro, fazendo o percurso ingênuo do mundo rural e para o imoral, corrompido e neurótico urbano. Quanto aos personagens, e esse é bem interessante, que é o desenrolar dos personagens, podemos notar o recurso de oposição, como por exemplo a Cocote Lola e o fazendeiro Eusébio. Também o deslocamento de alguns personagens do ambiente rural para o urbano, como é o caso da família que chega do interior de Minas, e especialmente Bem-vinda, que é a personagem que a Laura vai fazer, que ela vira, ela acontece na Capital Federal. Ela vira, ela é uma agregada da família, uma empregada, uma seca, e vira uma cocote no Rio de Janeiro. O primeiro quadro acontece no grande hotel da Capital Federal. A história é a Lola tentando dar um golpe no fazendeiro, só que o fazendeiro é um de vaca, e ele está procurando o Janota, que pediu a mão da filha dele, Quinota, em casamento. Senão a gente vai apresentar um trechinho do espetáculo Capital Federal.
A gerente, Eusébio, Fortunata, Quinota, Bem-vinda, Juquinha. A família traz maletas, trouxas e embrulhos. José! Chegou gente! Vai chamar gente. Temos hóspedes. Ave Maria, 30 mil conto de reais para não trazer da estação de ferro até aqui? Essa gente acha que dinheiro se cava? Que Deus Nosso Senhor esteja nessa casa. É um casão. É um palácio. Eu tô com fome, eu quero jantar. Espera, meu Juquinha. Menino, não começa a reinar. Desejam quartos. Pois sim, senhora. Mas antes ouça quem eu sou. Não é preciso. Basta que o senhor assine aqui, o seu nome ficará no cadastro de hóspedes. Pois bem. Mas antes ouça quem eu sou. Eu sou fazendeiro lá em São João de Sabará. E venho pro Rio de Janeiro atrás de coisas grandes tratar. Ora, aqui está. Talvez passe o ano inteiro na capital federal. Ora, aqui está. Apareceu em São João de Sabará um janota que pediu a mão de Quinota e veio-se embora pra cá. Ora, aqui está. Hei de encontrar esse janota na capital federal. Ora, aqui está. E essa é minha mulher, Dona Fortunata. Uma só serva. Fogo em conhecê-la, minha senhora. E essa é vossa filha? Nossa. O nome dela é Quinota. Joaquina. Mas a gente chama ela de Quinota mesmo. Cala a boca, mãe. A senhora perguntou nada. É instruída. Teve 3 professores. E esse aqui, ó, é meu filho Juquinha. Ô, Juquinha, onde me deu esse moleque? Ô, Juquinha! Ô, moleque enjoado. Ai! Tem cabeça. Quer ver? Diz um verso. Ora, papai. Diz um verso. Vamos ver se teu pai tá mandando. Ora, mamãe. Diz um verso, Juquinha. Parece bobo. Não digo. Ô, Juquinha, diz aquele verso. Festa na roça, é a festa da raia. Todo mundo canta e pula, vamos todos trabalhar. Eu não sei. Festa na roça, é a festa da raia. Todo mundo canta e pula, vamos todos trabalhar. Eu não sei. Diz um verso, diabo. Chora. Chora não. Dá cheio de vontade. Eu hei de endireitar. Os senhores não preferem ir para os seus quartos? Pois sim, senhora. Hotelzinho bom esse, hein? Hotelzinho? Um hotel que poderia ser de primeira ordem em qualquer parte do mundo. O grande hotel da capital federal. E diz que é só de família. Bom, quanto a isso, podem ficar tranquilos. Vamos por aqui. Me roubando! Isso, podem seguir, por favor. Então, a burleta, ela tem essa característica. Aquele verso que eu falo, que eu falei, que é que eu vim procurar o Janota na capital federal, aquilo era uma música, na verdade. Você não ligou o microfone. Agora sim. Então,
como eu havia dito, esse espetáculo é mais parecido com o que hoje seria um musical. E aquele verso que eu digo para a gerente, aquilo na verdade era uma música. Então todas as músicas do espetáculo já estão no texto do espetáculo. Eu não consigo me conformar que não existe uma grande montagem desse espetáculo, porque ele deve ser hilário, na verdade. Se eu chegar uma família da roça, no meio do mundo urbano, e tipo, nessa questão de ser do século XIX, que os figurinos seriam lindíssimos, o cenário seria lindíssimo, as músicas são engraçadas e já estão prontas, por que todo mundo está montando cabaré? Meu Deus, montem esse espetáculo, vamos né, valorizar o que existe de produção nacional, porque a gente não consegue competir. A gente só vai conseguir competir a partir do momento que existe uma valorização do que é verdadeiramente nacional. Né? E tem. Não é, mas a gente não tem. Tem sim, e tem mais de 100 anos. E ninguém conhece, porque ninguém monta. Então, é uma tristeza. E por fim, né, outros subgrupos que eu comentei um pouquinho, que uma que chama Mágica, que é de um enredo simples e sem obrigação com a realidade. Mostra fatos inesperados ou fantasiosos através de transformações dos elementos visuais da época. Seu ponto forte não está no texto, mas nos efeitos visuais, na música e na coreografia. Então é uma coisa um pouco mais circense quase, assim. É uma apresentação de cores, de números. Não tem um enredo necessariamente. Músicas, para mim é uma coisa quase circense. E a opereta, que por sua vez é um subgênero mais ligeiro, guiado pela música, caracterizado por parodiar peças francesas, adaptando-as ao cenário social brasileiro. Então, é um pouco isso que essa palestra, que eu queria abordar nessa palestra. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar um negócio. Fala. Se você não tem nada a ver com esse... Quer o microfone? Eu quero perguntar um negócio. Espera só um minutinho para eu levar o microfone aqui. Não, fala o seguinte. Vamos explicar essa pergunta para quem está vendo. Para quem está vendo em casa. Tá. Por que a maioria dos teatros de comédia, e como apareceu, e que época apareceu, aquela máscara, né? Teatro de comédia. Você pode comentar alguma coisa? Você muito souber. O símbolo no teatro que tem a tragédia comédia. Tá. A pergunta foi... Deu para eu ouvir? Será a pergunta? Não. Ele perguntou o símbolo da comédia, aquela máscara, qual o significado daquele símbolo. O teatro nasceu na Grécia, né? E existiam mais dois com apresentação, tinham 3 tipos de escrita, que era a tragédia, a comédia e a epopeia. A epopeia ela não era apresentada no teatro, era só um texto. A comédia e a tragédia elas eram apresentadas em teatros e tinham vários festivais. Então você apresentava uma peça cômica e uma peça trágica. A peça cômica ela precedia a peça trágica. E o teatro era um teatro aberto. Ele era a céu aberto. Na Acrópole grega tinha o Paternon lá, que é tipo para os deuses e tal, seria uma igreja hoje, e tinha o teatro ao lado, que era um triângulo, assim, como quase uma fatia de pizza, assim, arredondado no final, e o palco era aqui na frente. Como era aberto e se usava só a voz, porque tinha microfone, eles usavam da acústica. E eles usavam máscaras para que tivesse acústica, para todo mundo conseguir ouvir o que estava sendo falado. Na tragédia, a máscara era aquela máscara da tragédia do símbolo do teatro. Na comédia, era aquela máscara de comédia do símbolo do teatro. E isso virou o símbolo do teatro. Comprando do internacional. Oi? É internacional ou do Brasil? Não, internacional. Eu imagino que seja ocidental, na verdade. Então toda a parte do mundo que considera a Grécia o berço da sua civilização mostra aquele símbolo como símbolo do teatro. No Oriente, no Japão, na China, não, provavelmente.
É mais para quem considera a Grécia como o símbolo, como o berço da sua civilização, que somos nós ocidentais. Valeu. Né? Mais alguém? Eu queria voltar àquela questão do riso, né? Uhum. O riso é tão importante que até hoje se usa a risoterapia, né? Uma terapia tão moderna para mostrar como o riso é importante. Fazem aulas e riem mesmo, né? Você vê como o riso é importante para o ser humano. Porque ele alivia, né? O riso a colocação foi que o riso era muito importante para a vida humana. Então, que é como eu comecei, o homem é o único animal que ri. Né? Você vê a importância. E quem disse isso foi o Aristóteles. Né? E como que alguém tem a pachorra de falar que é um gênero menor? Vontade de dar esse microfone na cabeça da pessoa. Né? Porque... e de fato, assim, realmente, você sente um alívio de verdade, assim, é uma coisa física. Quando você dá uma gargalhada, assim, tanto que no final de uma gargalhada, né, porque é um alívio, parece que vai embora. É uma coisa muito importante da vida. O riso é agregador, as pessoas se reúnem. Acho que por isso ele tem um efeito terapêutico, né? Ele tem um efeito de alívio, ele tem um efeito terapêutico de fato, ele é tão bom para a vida. Como que você não valoriza uma coisa que é boa para a vida? Sim. Eu não estou tirando a importância da tragédia, nem do drama, nem nada. É que se for, o riso, a comédia, ela está sendo jogada para escanteio, está virando uma minoria social, a comédia. De um gênero literário, a comédia está virando uma minoria social. Que não existe um olhar, um crítico não assiste, não tem uma valorização. E por quê? Porque é popular. Quando devia ser o contrário. E popular virou um termo pejorativo, que é o cúmulo do absurdo, uma pessoa ter a coragem de falar não gosto desse porque ele é muito popular. Porra, que bom que é popular. É ótimo que seja popular. Mas você sabe, quando nós, o público em geral, assiste uma entrevista de um bom ator, de uma boa atriz, o que ela coloca? Que a comédia é a parte mais difícil do trabalho deles. Porque é feita com o público, né? E o público... Bom, a gente está em cartaz, inclusive convite para a galera, né? A gente está em cartaz com uma comédia aqui no Teatro do Sol, que chama Amor, e é muito diferente, o espetáculo fica completamente diferente de acordo com a plateia, porque numa comédia o espetáculo é feito para e com a plateia. Tipo, no teatro, aliás, qualquer tipo de teatro é feito com a plateia. Mas a comédia, a plateia demanda participação. É que você tem razão, que na realidade a comédia, o riso, alivia. É isso que você falou? Alivia tanto, você faz xixi de tanto rir. Às vezes fisiologicamente. Aí é bom demais, né? Tem por que ficar guardando isso. E o riso é uma grande ferramenta de luta social. E eu acho que é isso. Esse é um dos motivos, né? E daí, bom, quem diz que a comédia é um gênero menor, geralmente é um crítico de arte. O crítico de arte talvez não esteja muito interessado em que o teatro, como eu falei, a elite cultural não está interessada na popularização da arte, porque o patrimônio artístico custa caro. Quanto custa um quadro da Tarsila do Amaral? Será que a gente quer realmente empoderar essas pessoas da cultura? Não, no meu ver, não. Não existe um interesse em empoderar as pessoas. A gente tem, os artistas têm. Quem tá tomando conta dessas coisas, não tanto. Quem está divulgando isso, não tanto. Né? Sobre essa questão do riso como fonte de denúncia, de questionamento da situação social, né? De link com a atualidade, de dar uma sacudida nas pessoas. Então, nesse caso, o Arthur Azevedo faz isso brilhantemente, né, na obra dele. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa... O
objetivo do Arthur, eu gosto muito de uma frase do Chico Anísio, na verdade, que a gente usou inclusive no texto do Reino, no texto do programa do Reino, que falava que a comédia é irmã da poesia, porque a comédia é quem denuncia. A frase dele é: a comédia é irmã da poesia porque a comédia é quem denuncia. Eu não tenho obrigação de mudar nada, mas eu tenho obrigação de denunciar tudo. Que o humor pode ser tudo, até engraçado. Essa é a frase do Chico Anísio. Ele usava de humor porque o humor é popular. Ele fala direto com a plateia. Não tem uma questão hermética. Até porque se for hermético, não é engraçado. Se você não entender o que você está vendo, não é engraçado. Não tem uma comunicação direta. Né? E o Arthur Azevedo fazia só isso. Né? E ele fazia isso com tudo que ele escrevia. Então ele escrevia poemas, só que os poemas são engraçados. Ele escrevia burletas, as burletas são engraçadas. Ele escrevia comédia e costume, os costumes são, a comédia e costume é engraçada. Crônica. Crônicas, ele escrevia para crônicas no jornal, as crônicas no jornal são engraçadas. Era isso que ele queria, comunicação direta. Tem gente que não quer. Daí você vai na Bienal, por exemplo, você vê uma obra de arte que, tipo, sei lá, alumínio em movimento, uma bolinha no chão. Você fala assim: eu não entendi. O que é isso? Isso que eu quis dizer com a roupa do rei. O que é isso? Isso é uma bolinha no chão. Tipo, não, mas é porque é o movimento humano, não sei o quê. Tá bom. E daí você pode ter até um conceito muito interessante por trás da obra. Mas se você teve que explicar esse conceito, daí isso é o prólogo da ópera do Malandro do Chico Buarque. Se você tem que explicar a sua arte para a plateia, então isso significa que um dos dois é burro. Mas o que ele estava dizendo era uma ironia. Isso é uma ironia. Quem é burro é você. Você não está sabendo se comunicar. É sua obrigação fazer com que a plateia entenda. É a obrigação de quem está fazendo, né? Não de quem está assistindo. Nós somos comunicadores. Artistas são comunicadores. É por isso que a Escola de Artes Dramáticas e a Artes Cênicas fica na ECA, que é a Escola de Comunicações. Né? Mais alguém? Não? Então, obrigado pela presença de vocês. Agradeço a presença de todos e quem acompanhou também pela internet. Dizer que essa palestra, as cenas, estão disponíveis no nosso site, vivaarturazevedo.com.br. Então entre no site, pode assistir a qualquer tempo. Temos lá também textos, temos as obras do Arthur Azevedo em audiobooks, né, para que vocês possam ouvir também. E que a gente também tem as outras 2 palestras disponíveis lá no site, para dar uma olhada no site. E daqui a pouco a gente se prepara para a próxima palestra também. No final do ano vai mais uma, tá bom? Visitem nosso site, curtam nossa página no Facebook. Obrigada pela presença de todos mais uma vez. E assim a gente encerra.